Boa noite. Já já a gente começa, a gente está dando aí uns minutinhos para a gente chegar no nosso horário certinho, né? Eu tô vendo uma querida aqui chegando, que bom, que bom. Adriana, abrindo a sala, daqui a pouco vai chegando mais gente, a gente vai dando um tempinho, né? Que bom que a gente tem esse recurso num tempo em que a gente não pode se ver pessoalmente, né? Isso é muito bom mesmo. Boa noite, Lúcia. Vamos chegando, ambientando, criando um estado interno, né? Que é sempre como eu falo, criando um estado interno para a gente poder absorver aquilo que cabe a nós, aquilo que vai fazer sentido para a nossa vida, vai fazer sentido para nós. Isso é muito particular, muito particular. Então vamos aguardar mais um pouquinho, quando dá a nossa hora certinha, a gente inicia. Eu separei um trechinho do Evangelho para a gente começar com o Evangelho. Boa noite, Yara, vamos chegando. Sandra, Raíla, sejam bem-vindos, todo mundo. Sejam bem-vindos. Outro dia eu conversava com uma pessoa e por aqui e de repente abstraí assim que era virtual. Eu acho que com o tempo, com a gente praticando cada vez mais, a gente vai ficar muito assim, né? Muito perto das pessoas, mesmo sendo virtual. Isso é muito bom. Que bom, Sandra, que bom te encontrar, mesmo que seja por aqui. Vamos entrando, vamos chegando. Isso aí, gente. Mais um pouquinho, mais um minutinho, para a gente começar na hora certinha. Reinaldo, bem-vindo. Obrigada, gente, por estarem aqui. Muito bom. É novo para mim essa transmissão pelo Face. Eu tenho feito, eu não sei como tá a minha voz, se tá num tom bom para vocês ouvirem. Dá um ok aí se tá bom o som, tá? Ok. Então são 20 horas aqui pelo meu relógio. Então a gente vai entrando aqui na nosso espaço interno para receber esse momento, que é um momento de oração, é também um momento em que a gente para um pouquinho a nossa vida para olhar para isso que nós chamamos de espiritual. E esse olhar é um olhar que nos dá a chance de aprofundar um pouquinho sobre nós mesmos, sobre aquilo que transcende a matéria, que transcende esse dia a dia mental, muitas vezes, né? Então eu trouxe um trechinho aqui do Evangelho, é do capítulo 11 do Evangelho. Esse capítulo é amar o próximo como a si mesmo. Eu achei que eu abri assim e achei que de repente caberia a gente tá começando falando de amor, porque nós vamos ver no decorrer do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, que o amor é o fundamento dessa inteligência. Então, é isso. Então, eu vou ler esse item 4 aqui, do início do capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. A esse respeito, não pode haver guia mais seguro que tomar o que se deseja para si mesmo como medida do que se deve fazer aos outros.
Com que direito se exigirá de seus semelhantes melhores procedimentos, indulgência, benevolência e devotamento, se por sua vez não se agir assim para com eles? A prática destas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de sua conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre si a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem. Essa é a nossa introdução aqui, para que a gente possa começar a adentrar devagarzinho nesse tema e aproveitar da melhor maneira o que cada um realmente precisa para esse momento. Eu convido vocês então a buscarem uma postura, por uns minutinhos só fecharem os olhos, para que a gente possa fazer a nossa prece e dar início a essa conversação. Eu sempre digo conversação, porque apesar da gente não poder trocar muito, eu não vou poder ler muito o que vocês estão colocando, dentro da gente haverá um diálogo. Então, nesse sentido, esse é uma conversação aqui. Então, que a gente feche os olhos, entre na nossa casa íntima, busque esse silêncio interior, respire profundamente, para que a gente possa se conectar com a espiritualidade e também com a nossa essência de luz, de amor, de fraternidade. E assim, nesse esquema, nesse momento de maior conexão, que a gente possa elevar o nosso pensamento e dizer do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Com a bênção da espiritualidade, com o coração aberto de cada um de vocês aqui, nós damos por iniciada essa conversação sobre a inteligência espiritual em tempos difíceis, em tempos desafiadores para nós. Essa inteligência, ela é de certa forma falada como nós estamos falando aqui, ela é muito recente. A gente pode até dizer que foi de 2000 para cá que isso começou a ser estudado, pesquisado. Então, a gente está falando de uma coisa que não é estritamente religiosa. Quando a gente fala de inteligência espiritual, nós não estamos falando de inteligência religiosa. Nós estamos falando de algo que transcende a matéria, que entende que existe algo muito maior e com sentido. E essa inteligência, é claro, que passa pelas religiões, mas ela não está diretamente ligada da maneira como a gente está falando aqui. Principalmente nos meios científicos, o que se tentou pesquisar era inclusive um lugar no cérebro que correspondesse a essa inteligência. Então, lá pelos anos 90, nós tínhamos a inteligência emocional avançando um pouco além da inteligência intelectual, que há muito tempo atrás já era testada, já era considerada, inclusive, para que as pessoas pudessem ser admitidas nas empresas. O teste de QI, do quociente intelectual, era muito considerado. Até hoje ainda existe, alguns lugares ainda trabalham com coeficiente de inteligência. Então, na década de 90, por exemplo, principalmente pela publicação de Daniel Goleman, que levou à frente seus estudos, tornou isso senso comum, surgiu a inteligência emocional, que também tinha ali o seu lugar no cérebro, principalmente o sistema límbico, e que compreendia que, além da inteligência
racional, intelectual, né, ou as inteligências, como Gardner falou, da linguagem, né, da matemática, da lógica, a gente tem também uma inteligência emocional. E essa inteligência emocional, ela corresponde à nossa capacidade de lidar, compreender, perceber, compreender as nossas emoções, aquilo que se passa no campo das nossas emoções, e também compreender e saber lidar adequadamente com as emoções do nosso entorno. Então, basicamente, a inteligência emocional é isso. E da década de 90 para cá, isso se tornou um alvo importante dentro da educação, dentro das organizações, considerando que essa inteligência, ela determina muitas vezes o nosso destino. Ela coloca a gente dentro de situações favoráveis ou desfavoráveis, inclusive do ponto de vista profissional. Então, isso veio crescendo, esses estudos, até que de 2000 para cá, principalmente com o trabalho de uma física e filósofa chamada Dana Zohar, uma americana, que publicou um livro chamado Inteligência Espiritual. E também eu tive até a oportunidade de conhecer um filósofo que também desenvolveu um bom trabalho sobre isso, um filósofo de Barcelona, da Universidade de Barcelona, chamado Francesc Torralba. Também escreveu um livro, mas também do ponto de vista da filosofia, com esse título Inteligência Espiritual. Dali para cá começaram então a se questionar se não havia também um lugar no cérebro para essa inteligência. E assim as pesquisas vêm avançando. E do que trata essa inteligência? Né? Do que nós estamos falando? E o que isso teria a ver com a nossa doutrina? O que isso teria a ver com a nossa abordagem espiritualista, espírita da vida e de tudo mais? Tem muito a ver. A inteligência espiritual, ela está dentro daquelas pessoas que buscam o autoconhecimento. Sempre buscaram, sempre tiveram essa ânsia por se conhecer. Pessoas que se perguntam por quê, que buscam um sentido na própria vida, que têm valores por trás de todas as suas ações, de todas as suas escolhas, valores pautados numa visão holística, uma visão do todo, que inclui o todo como algo principal. A gente pode citar aqui pessoas inteligentes espiritualmente dentro da nossa doutrina, são muitas, mas a gente pode citar aqui um ícone que é Chico Xavier. O quanto Chico deu sentido à própria vida através do espiritismo, através de tudo que ele deixou, de todas as suas obras, e o quanto que ele foi resiliente, porque a resiliência também é uma característica dos inteligentes espirituais. O quanto que Chico, na sua jornada pela vida, deixou esse ego centrado, né, em si mesmo, preocupado com as próprias satisfações e realizações, muito para trás e olhou para aquilo que seria o serviço ao todo. Eu costumo dizer nas palestras, eu sou meio repetitiva com isso, que é essa virada do lugar de ser servido para o lugar de servir. Como é difícil virar isso. Se a gente pensar na nossa vida, a gente pensar naquilo que a gente vem construindo, e foi por isso que a gente introduziu aqui falando sobre fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem comigo, se a gente pensar que isso faz parte de uma inteligência, eu posso perguntar como que eu estou nesse momento da minha vida. Um momento que as coisas ficaram difíceis, que na atmosfera terrestre existe medo, existe insegurança, existe incerteza do amanhã, porque se tem uma coisa que a gente não tem como controlar ou como saber, nunca tivemos, mas agora isso está mais escancarado do que nunca, né? Como que nós vamos saber quando que a gente vai poder sair livremente e estar liberto, né, através de uma vacina ou de qualquer outro método, desse problema que a gente está vivendo, que é essa pandemia? Então, quando a gente pensa nisso, eu queria muito convidar vocês hoje a fazer realmente uma busca nesse autoconhecimento de como a gente está respondendo a tudo isso. Eu encontrei pelo caminho, nesses 3 meses de reclusão quase total, porque eu realmente estou fazendo esse isolamento o máximo que posso,
Eu encontrei pessoas virtualmente, principalmente, muito desequilibradas, pessoas muito felizes, pessoas que estão criando uma rotina muito saudável. Encontrei pessoas que se reinventaram, né? Que agora é a palavra do momento, a própria reinvenção. Se reinventaram, reinventaram suas profissões, criaram alternativas de trabalho que puderam superando esse momento. Tudo isso, essa adaptabilidade, ela requer muito da gente. Então, o que eu imagino é que eu lembrei há pouco sobre o que dizia Sai Baba quando foi perguntado se o mundo estava pior. Eu gosto muito dessa resposta do Sai Baba. Ele respondeu dizendo assim: não, o mundo não está pior. É que acenderam as luzes. Eu gosto muito de pensar que nesse momento, uma pandemia, um momento difícil como muitos estão vivendo, com perdas, com dores, com impedimento de estar junto ao seu ente querido que sofre, eu imagino que acenderam as luzes. E aí eu penso aqui e sugiro a você assim, acendendo as luzes do seu lar interno, espiritual, o que a gente pode ver? O que você pode ver? Acendendo as luzes da sua relação com a vida, com o sentido da vida, com o que realmente importa, o que emergiu, o que ficou claro, o que dá para ver agora. Esse é um caminho que nós estamos fazendo, que é a sugestão de todos esses estudiosos da inteligência espiritual, nos indicam fazer perguntas fundamentais. Quem sou eu nesse momento? Quais os aspectos, as minhas características, aquilo que eu trago de desejo, de opinião, de ideias, de sentimentos nesse momento difícil? É aí que eu vou começar a encontrar uma possibilidade e enxergar o que é preciso trabalhar. Eu penso que a doutrina espírita, ela nos dá um norte, uma dimensão espiritual no sentido de que esta vida, ela é uma encarnação. Talvez um dos conceitos mais importantes para serem internalizados, até que se tornem automáticos dentro de nós, naturais dentro de nós, dentro da doutrina espírita, seja o conceito de reencarnação. E dentro do conceito de reencarnação, se a gente realmente vivesse isso, por que estaríamos com medo? O que nos estaria ameaçando, de fato? Então essas reflexões são um caminho para a gente estar aprofundando aqui na prática, porque eu poderia dizer para vocês muitas teorias, falar mais do trabalho de Dana Zohar, que é belíssimo, de Francesco Torralba, mas eu fico imaginando quanto que nós podemos aproveitar esse momento de encontro virtual para que a gente desenvolva essa inteligência fazendo perguntas fundamentais, buscando o sentido dessa existência e o sentido desse momento para nós. Porque eu posso falar para vocês como está sendo para mim, mas é muito particular. Eu posso dizer para vocês que muitas coisas eu repensei. Eu posso dizer para vocês também que muitas coisas eu refiz na minha cabeça. E questionei, será que eu preciso realmente de tudo isso que eu tenho no armário? Porque olha que interessante, nós não temos onde ir, não temos como usar as coisas que a gente tem no armário. Quem realmente está cumprindo o isolamento, por exemplo. Quantas coisas que na realidade eram diversão e que dependiam do meio externo e que agora, como está sendo a minha diversão? Porque uma coisa que eu aprendi com grandes mestres do caminho, pessoas que eu encontrei, que eu respeito muito, é que a espiritualidade é alegre. Olha que interessante. Viver em conexão com aquilo que é espiritual nos dá alegria. Ouvi isso de monges budistas, de pessoas que praticam o taoísmo, de pessoas dentro da nossa própria doutrina. Ouvi isso de vários
lugares, a espiritualidade é alegre. Então, quando nós estamos de fato em conexão com o que transcende, com esse Deus que é puro amor, nós não podemos estar triste, chateado, aborrecido, vitimado pela vida. Claro que a gente respeita aqui o que está se passando com muitas famílias, com muitas pessoas. Eu mesma tenho amigos que estão agora no hospital, passando por momentos muito difíceis. É claro que a gente está olhando para isso com muito amor e muito cuidado, mas a gente precisa olhar um pouquinho além. Isto é um exercício de inteligência espiritual. O que estaria por trás, ou que isso poderia provocar em nós, toda essa pandemia, todo esse momento difícil, o que isso poderia provocar de transformação pessoal? Eu tenho feito essa pergunta diariamente, gente. O que eu posso, né? Antes de levantar da cama? É uma sugestão, inclusive, de um cientista incrível chamado Joe Dispenza. E o Joe Dispenza, ele sugere, antes de você levantar de olho fechado, pergunte que melhor versão, de que maneira você poderá, nesse dia que você vai viver, melhor, de que maneira você vai expressar aquilo que você tem de melhor dentro de você nesse dia que vai amanhecer, que vai começar agora. Então, eu me pergunto, né? Nesse momento, como eu posso ser melhor? Como eu posso aproveitar, e isso é um caminho para desenvolver a inteligência espiritual, como eu posso aproveitar esse trecho difícil da vida para crescer com ele, para aprender alguma coisa, para criar uma rotina saudável, eu tenho falado, né? Quando a gente fala, por exemplo, de inteligência integral, a gente entende que existe uma inteligência física, né? Nesse momento, seus pulmões, seus rins estão trabalhando. Espera, né? Eles estão trabalhando e eles estão trabalhando sem que você tenha consciência disso. Você pode encher os pulmões de ar agora e tomar consciência disso. Mas muitos processos, trocas gasosas, células morrem, células nascem nesse exato minuto e você não percebe isso. De onde vem isso? De uma inteligência física, molecular, celular, sistêmica, interna, sua. Nós temos uma inteligência que é emocional, que a gente já citou aqui. Que é o que a gente está sentindo, perceber isso, clarear isso para nós mesmos, compreender e lidar. Eu posso estar triste hoje, eu não sei como você está. Você pode estar chateada, você pode estar magoada, pode estar ressentido ou ressentida com alguma coisa. Isso é do humano? Que bom, nós somos normais, nós somos humanos. A questão é que com a inteligência espiritual nós não podemos nos demorar nessas emoções perturbadoras. É essa demora que faz a fixação e a transformação desse estado de sofrimento em hábito. É como se todos os dias eu acordasse e fosse para aquele mesmo caminho emocional. É um caminho vicioso. Eu adoro usar uma metáfora que eu uso muito assim para explicar isso dentro do nosso cérebro, que é, por exemplo, se você vai numa praça, um jardim, e de repente as pessoas começam a passar pela grama. Começam a passar e elas criam um fulcro, um caminho sem grama, porque de tanto se passar por ali. E aí o que acontece? Todo mundo, quando vai passar por aquele jardim, por aquela praça, vai por ali. Aquilo foi criado. Dizem que Burle Marx, na formação dos seus jardins, ele muitas vezes fazia assim. Não criava nenhuma passagem e deixava que as pessoas criassem a passagem, porque aí seria o melhor caminho. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente visita tantas vezes a mesma emoção, que aquilo cria uma repetição dentro de nós e vai nos adoecendo. E tem também uma inteligência que é mental, que é intelectual, que nos ajuda. E, por fim, o que a gente está chamando aqui de quarta inteligência, que é a inteligência espiritual. Que é quando tudo isso, de alguma forma, é abraçado, todas essas inteligências, com um sentido, um valor. Quando eu entendo que tem algo que dá sentido à minha vida, que dá significado à minha vida, e coloco isso
numa ação consciente. Então, basicamente, é isso. Quando essas inteligências nós estamos separando, na verdade, minha gente, para a gente pedagogicamente. Porque tudo, de alguma forma, faz parte de uma dinâmica, é algo que se mexe o tempo todo dentro de nós. E a boa notícia é que a inteligência física, por incrível que pareça, a inteligência física, à medida, por exemplo, um exemplo muito simples, à medida que eu me exercito, eu estimulo uma série de componentes bioquímicos, musculares, etc., que ativam a minha competência física na vida, quando eu me exercito. Eu posso desenvolver a minha inteligência emocional fazendo contato com a ferida emocional que me pertence, que está aqui, da minha criança, acolhendo a minha criança, amando a minha criança, dando à minha criança aquilo que na prepotência infantil ela acha que faltou. Já que eu cheguei à vida adulta, eu posso praticar esse acolhimento e nutrir a minha criança de forma que se estabeleça uma maturidade emocional a partir dessa nutrição. Eu posso desenvolver a minha inteligência mental e intelectual estudando. Tem pessoas que falam assim para mim: ah, Lana, é tão difícil para mim ler, eu não consigo, você fala que é importante a gente estar estudando, trazendo esse conhecimento da doutrina, das obras básicas. Gente, tem livros maravilhosos, tá aí a Lúcia da Livraria Girassol dispondo, agora os preços estão melhores, tem muita coisa boa para ler. Mas às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: mas eu não consigo, eu não tenho concentração para ler. E aí eu tenho uma receitinha aqui básica. Uma página por dia. Até que você sai deste condicionamento do não consigo. Gente, o não consigo dá até arrepio. Porque na realidade eu não estou me dedicando totalmente. Não tem nada que um ser humano que persista, que se dedique, não consiga. Basta olhar para as histórias dos seres humanos. Gente, todo dia tem uma história lindíssima de superação. É tão bonito ver a capacidade humana de se superar. Eu conheço pessoas que passaram nesse período agora situações absurdas de desemprego, doença, perda de entes familiares e, no entanto, estão de alguma forma criando soluções para as próprias vidas. Eu sempre me perguntei isso, está até no meu livro lá, No Amor Encontro a Paz. Eu sempre me perguntei assim: gente, como que uma pessoa que tenha sofrido tanto, tenha perdido tanto, né? Tem pessoas que perderam a família inteira numa única situação. Como que essas pessoas acordam sorrindo? Mas cada dia que passa, eu afirmo mais que isso é de todos nós, é uma capacidade humana, passível de desenvolvimento, a resiliência e tudo mais. Então, quando você diz que não consegue ler para desenvolver essa inteligência mental ou intelectual, leia uma página por dia. Ah, mas está muito difícil. Então, um parágrafo. Tudo bem, um parágrafo. E quando você vê, você vai estar vencendo essa barreira, caminhando e conquistando. E aí, nós chegamos no nosso tema, tá? Então, eu me exercitei, eu trabalhei a minha inteligência física, eu cuidei do meu emocional, eu me conheci, eu trabalhei o autoconhecimento, a autoconfiança, a autoestima, passei a me amar mais. Eu trabalhei o meu mental, estudei um pouco mais aquilo que me interessava. É claro, gente, a gente tem que buscar aquilo que nos interessa. Porque tem algo que é só seu, tem algo que interessa mais a você. Então não adianta a gente forçar também, se você for falar para que eu vá estudar alguma coisa, por exemplo, relacionada à mecânica, eu acho que vou dar uma fugidinha. Matemática não é muito a minha praia. Mas outras coisas me interessam, então talvez alguma coisa que te interesse. E aí, chegando no nosso tema, a inteligência espiritual, como que nós vamos desenvolver? Gente, o primeiro passo é autoconhecimento. Eu preciso conhecer, é isso que a gente estava perguntando lá atrás, com aquelas perguntas fundamentais. Tem gente que falou aqui que não sabe quem é. E eu não acho uma pergunta fácil mesmo, não. Quando a gente pergunta assim pra gente mesmo: quem sou eu? O que vim realizar
nesta encarnação? Deixa essa pergunta entrar aí mais profundo dentro de você. Isso é um baita exercício de autoconhecimento. Qual será a minha missão? Aí as pessoas falam, eu conheço muita gente, né, gente? Aí as pessoas falam assim pra mim, eu não tenho missão. Eu tô aqui só na aprovação. Tô aqui numa situação assim, assim, assim. Eu falo, gente, todos nós somos missionários. Não sei se isso é coisa da minha cabeça, mas cada dia que passa eu tenho mais certeza. Olha para tua família. Olha para o teu entorno, sei lá, teu lugar de trabalho, as pequenas coisas, todos nós, em potencial, nós somos missionários na Terra. E qual será a sua missão? Qual será a minha missão? Essas perguntas fundamentais, elas provocam essa inteligência. Elas provocam a base dessa inteligência, que é o autoconhecimento. E às vezes, se a gente não consegue responder de fato, porque é algo filosófico e mais profundo, eu posso olhar para a minha vida. Olha para as tuas escolhas. O que você vem escolhendo? Nos teus relacionamentos, por exemplo. O que você vem escolhendo sentir, viver, falar, fazer ao estar com as pessoas. Veja bem, nós não somos perfeitos, né? Bom, se vocês conhecerem alguém perfeito, manda aí uma mensagem, me apresenta, porque eu quero conhecer. É do humano esta imperfeição. Por quê? Porque dentro da nossa doutrina nós entendemos que estamos numa escola chamada Terra, planeta de provas e expiações. A doutrina nos prescreve isto. Então, dentro da visão evolutiva da doutrina, nós todos estamos aqui engateando, porque na escala dos planetas nós ainda temos muito chão para evoluir. Então, nessa condição, nós temos muita imperfeição, muito sofrimento, muitas dificuldades. É natural. E eu preciso olhar para essa imperfeição amorosamente, principalmente nesse momento. Se por acaso você que está me ouvindo não está conseguindo lidar, já está desgastado com todo esse isolamento, essa dificuldade, os problemas que surgiram a partir da Covid-19, eu digo a você, um dia de cada vez. Concorde com as tuas dificuldades. Abrace amorosamente essas dificuldades. Se há desespero, eu vou falar uma coisa para vocês, o desespero está relacionado à criança interna. Porque o adulto tem recursos. E se ele de fato não encontra os recursos, o adulto tem a condição de buscar ajuda. E quando nós reconhecemos a nossa pequenez diante da grandiosidade do problema e buscamos ajuda de maneira humilde, isso é um ato de inteligência espiritual também. Quando a gente fala em inteligência espiritual, não significa que eu estou num patamar onde nada me atinge, em que eu sei lidar com absolutamente tudo. Às vezes, ser inteligente espiritualmente significa estar disposto a pedir socorro. Tá difícil para mim agora, me dá uma mãozinha aqui, porque eu preciso de ajuda. Então, no caminho desse desenvolvimento, desse autoconhecimento, eu preciso entender onde está machucado em mim. Quando eu olho as minhas escolhas, os relacionamentos, se existem problemas, o que me machucou nessa jornada? E o que eu escolho permitir, o que eu dou a permissão para permanecer me machucando. Isso é maravilhoso. No exercício da inteligência emocional, eu posso trabalhar as minhas mágoas, os meus ressentimentos. No exercício da inteligência espiritual, eu trabalho os valores que alimentam essas emoções. Porque tudo, gente, eu falo, tem gente que nem fica até brava comigo. Eu digo assim, não tem nada lá fora. Tudo é baseado naquilo que eu interpreto do que existe. E assim a realidade vai sendo co-criada. E eu vou criando tudo aquilo que está em torno a partir de como eu vejo as coisas. Quem aqui nunca, por exemplo, uma família cheia de filhos, quem aqui, os irmãos conversando, não percebeu que o irmão tem uma visão do papai e da mamãe completamente diferente do outro irmão?
Por quê? Porque cada um sentiu, vivenciou, experienciou de uma maneira particular aquela relação. Então, quando eu invisto nesse autoconhecimento, eu estou estimulando essa inteligência. Conhecer, olhar para a minha criança ferida, ver o que ainda falta e ver o que importa. É assim que a gente caminha para que a gente avance naquilo que eu falei lá atrás, para que a gente possa sair do lugar de ser servido e passar para o lugar de servir. Eu só posso nutrir os demais quando estou nutrido. E um ser realmente nutrido tem condições de nutrir os demais com amor, com afeto, com compreensão, com perdão, com concordância, aceitação, aceitando o outro como ele é, aceitando as pessoas como elas são. Então, na inteligência espiritual, as pessoas também, nesse investimento de se conhecer, elas começam a perceber as próprias crenças e valores. E se nós estamos recheados de crenças limitantes, crenças que dizem não, você não consegue, você não é capaz, fica difícil trabalhar nessa inteligência. Porque no âmbito do que é espiritual e quântico, não existem limites. Nós podemos absolutamente tudo. E a gente pode transformar, né? Quando Sartre disse que o inferno são os outros, a gente pode trazer uma reflexão e dizer que o inferno, na realidade, é o que a gente faz do que os outros nos fazem. Como adultos, nós temos escolha. 100%. E quando a gente não dá nem 0,00001 para o outro, fica tudo aqui para que eu abrace. Isso faz parte da inteligência espiritual. 100% responsabilidade. Quando eu entendo que essa reforma íntima de que fala o espiritismo, essa qualidade de vida, essa alegria da espiritualidade que eu citei, não depende de ninguém, só depende de mim. Ah, Lana, mas agora eu estou passando um momento muito difícil. Agora está difícil tudo isso que a gente está vivendo, sim. A gente só não pode se demorar nas emoções perturbadoras. E a gente tem recursos para desenvolver esses oásis no meio do deserto da vida. É a prece, é a meditação, é o amor, a doação, a fraternidade. Eu ouvi de um grande amigo há pouco que já desenvolve projetos, Eduardo de Belli, não sei se ele está me ouvindo, acredito que não, mas eu ouvi dele agora essa semana que ele nunca teve tanta doação como agora nesse período. Que como se as pessoas estivessem tocadas. E aí eu volto a usar a abordagem de Sai Baba. Não é que estamos piores ou melhores, parafraseando Sai Baba. É que acenderam as luzes. E quando acende as luzes, de repente brota algo tão belo, um sentido que tem tudo a ver com a inteligência espiritual, que é o sentido do todo. A visão holística da realidade. A visão holística é entender o universo como um universo holográfico, onde cada parte influencia o todo e o todo está em cada parte. Isso é muito belo. E quando a gente compreende que o bem que eu faço ao outro é o bem que eu faço a mim mesmo, e o bem que o mal que eu faço ao outro também eu faço a mim mesmo, a gente só tem vontade de fazer o bem. É como se a gente ficasse realmente numa onda em que brota a caridade, brota a vontade de que todos estejamos bem. Eu creio que, na realidade, no caminho do desenvolvimento dessa inteligência espiritual, está a empatia também. Quando a gente consegue, de fato, se sensibilizar com aquele momento, aquilo que o outro está sentindo. Krishnamurti, ele tem dois posicionamentos que eu acho espetaculares. Um deles é uma frase que ele diz assim: você é o mundo. Eu carrego isso durante o meu projeto com adolescentes. Eu abri as minhas aulas com essa frase. Você é o mundo. É uma frase de Krishnamurti. E ela é tão bela porque quando eu entendo que eu sou o mundo, e para isso eu preciso de uma inteligência espiritual, quando eu entendo profundamente que eu sou o mundo, tudo importa.
E ele tem uma outra abordagem, Krishnamurti também fala, eu aqui estou parafraseando, que seria muito estranho que nós estivéssemos muito ok, muito felizes, muito completos e saudáveis num mundo tão doente. Então, quando a gente observa um mundo ainda com tanta corrupção, um mundo ainda com tantas pessoas egocentradas, que só pensam em si mesmas, que só pensam em adquirir bens, em acumular, amontoar, quando a gente olha que isso existe, e aqui não é uma crítica, é uma análise, porque a gente concorda com o mundo como ele é, porque senão a gente não cabe mais no mundo. Muito do processo que leva uma pessoa à depressão e ao suicídio é uma profunda discordância com o mundo como ele é, as pessoas como elas são e a pessoa mesma como ela é. Sem essas concordâncias, perde-se o sentido. E aí é a total ausência da inteligência espiritual. Então, quando a gente compreende que o que está acontecendo agora, gente, nesse momento difícil, mais difícil para uns do que para outros, é um provocativo dessa inteligência, faz um sentido danado tudo que nós estamos passando. Nós, espíritas, ouvimos já de algum tempo a expressão transição planetária. E transição planetária, na concepção espírita, é um momento em que nós vamos nos transformar, vamos mudar de grau na experiência interna e global, onde nós vamos transformar padrões baseados em egocentrismo, em egoísmo, em padrões de maior generosidade e amorosidade. Essa é a virada. E quando eu vejo um momento desse difícil, eu também posso transcender, apesar das dores, respeitando as dores de cada um, eu posso transcender e olhar qual a mensagem que essa experiência me traz. Gente, isso vale para tudo. Nós estamos falando aqui de Covid, de pandemia, que é o nosso momento, é o que nós estamos vivendo, mas nós podemos extrapolar isso para tudo. O momento que eu adoeço fisicamente, o momento que eu tenho uma perda de um ente querido, o momento que eu estou desempregado, desempregada, quantas pessoas no Brasil estão passando por essa situação e no mundo, não só no Brasil. O momento que eu tenho um grande amor que me deixa, que não dá certo, que se desfaz. O momento que eu tenho um filho que passa por um problema grave. Nossa, como é difícil ver filho sofrer. Então, tudo isso são pontos de transição nas nossas vidas. Que nós temos a escolha, desde que sejamos adultos, nós temos a liberdade de escolha, de fazer disso um processo de profundo crescimento, de agregar, processo de agregar o bem, uma transformação interna, ou posso fazer disso apenas sofrimento, apenas dor. E me tornar vicioso nesse processo de sofrimento. Porque eu digo a vocês, pode parecer absurdo, mas o sofrimento vicia. O vitimismo vicia. Tanto quanto o tabagismo, o alcoolismo, nós ficamos muitas vezes dependentes de estados emocionais perturbadores. E aí são aquelas pessoas, por exemplo, que quando estão vivendo uma situação muito boa e falam, ai meu Deus, daqui a pouco vai acontecer algo ruim. Vocês já ouviram uma situação assim? Tá tudo ótimo, tá tudo muito bem. Ai meu Deus, tô com medo porque eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim. Como se não pudesse viver toda aquela felicidade. Como se não concordasse de fato que esse Deus, que é amor, quer que a gente seja feliz. Quer que a gente sorria. Quer que a gente seja alegre, porque nessa alegria, quando a gente está alegre, é o ponto mais alto de vibração, de energia que a gente pode criar. A gente nem sente tanto cansaço. Minha mãe gostava muito de carnaval. E eu sempre falo de mãe e de pai, né, gente? Não tem que falar, eu honro eles através das histórias que eu conto, com muito amor. E a minha mãe amava carnaval, minha mãe ganhou até troféu de foliã e tal. E eu fui descobrir só na idade adulta que eu não gostava de carnaval, mas
Até naquela época lá de adolescente, achava, minha casa ficava cheia, era uma coisa deliciosa, todo mundo muito alegre e tal. E não sei se alguém aqui gosta de carnaval ou de festas assim que duravam, eram 4 dias, 4 noites de folia e 2 matinês. E a gente ia todas e pulava o carnaval. E era de uma pureza, gente, eu vou falar para vocês, eu não sei, né? Muitos anos que eu não vou a carnaval, mas assim, eu que eu me lembro era de uma pureza total, era pura alegria, era pular, era pular, dançar aquelas músicas de carnaval. E eu lembro que a gente pulava literalmente as 4 noites e 2 matinês. E detalhe, tinha energia para aquilo tudo. A alegria dá energia. E olha, em contrapartida, a depressão, a tristeza, tira energia. É como se a energia fosse para o ralo. Aí você pode falar, Lana, mas como é que eu vou ficar alegre se está tudo difícil? Tudo bem, a gente não vai criar um estado de alegria de uma hora para outra, mas a gente pode trabalhar isso no sentido de nos conectar com algum valor. Isso é inteligência espiritual. Olhando para o que dá sentido. Eu conheço pessoas que são muito felizes fazendo bem. Eu conheço pessoas que ficam super alegres estudando. E eu pergunto a você, o que te deixa alegre? Pode ser algo muito simples. E se tiver muito difícil nesse momento você não encontrar, lembra lá da sua criança. O que deixa a sua criança alegre? O que deixava a sua criança feliz, saltitante, alegre? Com certeza era algum tipo de brincadeira. Talvez a gente precise brincar um pouco mais, mesmo diante da dificuldade do momento. Isso é ser resiliente diante da dor, isso é inteligência espiritual. É construir ações, atitudes, também baseadas na nossa ética pessoal e valores éticos. E aí foi o que eu comecei, aquele pequeno trechinho do Evangelho. Fazer aos outros é a lei de ouro, gente. Está em todas as tradições espirituais de relevo. Todas as tradições espirituais dizem de alguma forma: fazei ao outro o que você gostaria que fizesse contigo. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem contigo. Isso é a essência da caridade e do amor. Então, para a gente ir caminhando aqui para o encerramento, eu estou muito grata por todos vocês que estiveram aqui. Eu gostaria de finalizar trazendo para vocês 4 passos para o amor, que não deixa de ser 4 passos para desenvolver essa inteligência espetacular, que penso eu é o futuro da Terra. Eu tenho uma visão super cor-de-rosa do futuro, gente. O futuro da Terra não precisa ser o fim do mundo, as coisas horríveis. Imagina se nós aqui estamos em 60, mas imagina, sei lá, 6 milhões de pessoas vibrando e acreditando que a Terra está caminhando para um crescimento, para algo bom. Caramba, essa vibração traz algo muito positivo, muito esperançoso para a Terra. Eu acredito que a Terra está caminhando para a evolução, mesmo porque é como os orientais falam. A evolução, gente, é o caminho inevitável. A gente pode até levar um tempo, ficar pirraçando aí, mas nós vamos evoluir. É um caminho inevitável em direção ao Pai, em direção ao amor. Então, nessa linha de inteligência espiritual, de compreender qual é o nosso papel no mundo, a nossa pequena missão é pequenininha, mas é nossa, e ninguém aqui, olha, tá aí, ó, o polegar, né, com a impressão digital dizendo que não tem ninguém igual. Então tem algo que só você pode trazer para a Terra. Só você vai colocar essa pontinha aí, essa qualidade que é sua. Vamos colocar isso, né? Vamos colocar isso a serviço. E aí, quando eu saio desse sofrimento e começo a ver o que é possível, eu estou ampliando essa minha inteligência. Então, eu sugiro 4 passos para o amor. Essa sugestão vem de um filósofo oriental chamado Osho. O primeiro passo é esteja no agora. Gente, como eu falei isso para os meus alunos insistentemente. Eu falava assim para eles. Gente,
Eu tenho a sensação de que eu estou num filme americano, esses filmes enlatados americanos, em que o mundo vai acabar e tem aquela pessoa boazinha, claro que eu me achei a boazinha, né? Aquela pessoa boazinha que fica falando, gente, a presença vai nos salvar. Eu nunca me senti tão atualizada como agora, porque é a presença. Estar no aqui e agora definitivamente nos afasta dos sofrimentos e nos conecta com toda a possibilidade espiritual que nós temos de crescer, de evoluir, de olhar atrás do problema, o que tem ali para eu aprender, o que tem, qual é o sentido de tudo isso, qual é o sentido da vida, qual é o sentido desse momento. Esteja no aqui e agora, porque no aqui e agora eu posso amar. No aqui e agora eu posso ligar para uma pessoa que eu gosto, dizer para ela que ela é importante, mandar uma mensagem. No aqui e agora eu posso perdoar. No aqui e agora, eu não posso, claro, se eu não estiver no aqui e agora, estiver no passado, eu não vou poder mudar aquilo que está lá, mesmo que eu fique pensando horas a fio sobre aquilo que me magoou. Mas quando eu estou no agora, eu tenho a chance de transformar, seja lá o que foi que aconteceu, em algo que trouxe um pouco de crescimento para mim, um aprendizado. O segundo passo para o amor. Não quero que você se ofenda, mas ele diz assim: transforme o seu veneno em mel. Veja bem, gente, eu não estou chamando ninguém de cobra cascavel. Esse veneno são justamente as emoções perturbadoras que nós estamos falando. Esse exercício de inteligência emocional, de inteligência espiritual, de transformar a dor, o sofrimento, a mágoa, o medo, a preocupação, a raiva, a revolta, tudo isso em crescimento, em aprendizado, em autoconhecimento, é transformar o meu veneno em mel. Às vezes eu tô com aquela vontade de criticar, é a tal da maledicência, vontade de falar que o outro não fez, que deixou de fazer, que isso, que aquilo. Gente, eu não consigo isso o tempo todo. Mas que a gente tente transformar isso. Que a gente tente transformar essa criança que insiste em ser atendida, servida, um adulto que pode servir. E quando eu me coloco no lugar de servir, eu não estou preocupada se você está fazendo o que eu quero ou o que eu não quero. Eu simplesmente sirvo. Terceiro passo para o amor. Compartilhe a sua positividade. Dê o que você tem de bom. Não economiza não, gente. Não. Tem gente que fala assim, não vou falar isso. Vou deixar para falar isso no dia do aniversário dela. Não. Fala hoje. Fala hoje, porque amanhã talvez tudo mude. Quantas pessoas eu encontrei pelo caminho que queriam ter dito um pouquinho a mais, um minuto a mais, com alguém que ama. E não dava mais. Então diga agora, não economize o que você tem de melhor. Às vezes você sabe falar, às vezes você sabe cantar, às vezes você sabe mandar um emoji bonitinho, às vezes você sabe bolar, sei lá, sabe costurar, sabe bordar. Dê o que você tem de melhor, ofereça. Esse é o fluxo da vida, basta olhar a natureza, gente. A natureza trabalha 24 horas servindo. Seja pelo ar, pelos rios, pela água, pelo mar, a natureza nos dá 24 horas. E às vezes a gente até esquece de agradecer. Nos dá o pôr do sol, nos dá o nascer do sol. Nos dá o frio, nos dá o calor, nos dá a chuva, nos dá a seca. Isso tudo de graça. E muito, em grandes quantidades. Compartilhe a sua positividade, isso é amor. E é inteligência espiritual também. E por fim, o passo mais difícil de todos, para vocês dormirem aí e rolarem na cama hoje. Seja nada. E aí agora os psicólogos arrepiam. Por quê? Seja nada é simplesmente não querer ser tudo. Isso vai contra a psicologia do ego. É uma psicologia além do ego, onde a inteligência espiritual se encontra. E essa psicologia além do ego, eu não posso ser tudo, que se eu for tudo, a minha vontade, o meu querer, a minha opinião, as minhas ideias, o meu saber, se eu for tudo, não tem espaço para o outro. E se não tem espaço para o outro, existe só um monólogo. Não tem relação, não tem relacionamento, não tem encontro, muito pelo contrário, tem desencontro. Então, os 4 passos para o amor
são um caminho para o desenvolvimento de uma inteligência que é espiritual, que vai nos dar a capacidade de reagir frente a situações difíceis, responder frente a situações difíceis de uma maneira mais equilibrada. E a gente vai olhar para essa pandemia, vai olhar para tudo isso que está acontecendo e dizer assim: obrigada, com você eu vou aprender. Obrigada, coronavírus, obrigada, pandemia, obrigada por tudo isso. Sei que muitos estão sofrendo, mas não é por acaso. E também não é em vão. Que nós façamos, através da nossa atitude inteligente e espiritual, nós façamos, através do nosso amor, valer a dor de tantos, transformando a nossa terra numa terra onde o amor está muito, muito, muito mais poderoso do que aquilo que é egoísmo, que são, na realidade, as dificuldades humanas. Que todos aqui hoje possam carregar dentro de si essa sementinha de reflexão, que humildemente eu apresento para vocês. Que saiam pensando quem eu sou na pandemia, quem eu quero ser. Se até aqui não deu para desenvolver muita coisa, gente, nós temos aí o amanhã, o hoje à noite, para desenvolver essa capacidade natural do ser humano de amar mais, de ser mais inteligente espiritualmente, de compreender mais, de doar-se mais, de fazer o bem. Então, nessa sinergia, nessa sintonia amorosa, eu peço a você que feche os olhos. Entre em contato com o seu coração. Veja se ainda existe alguma nuvem e diga para si mesmo que tudo bem se existir. Se ainda existe alguma emoção perturbadora, tudo bem assim. Mas que nesse momento você possa imaginar que do seu coração brota uma linda flor. Uma flor de lótus cor-de-rosa, de grande beleza, que exala um delicioso perfume que se expande, chegando a todos aqueles que nós amamos, envolvendo a nossa cidade, a cidade em que você está, envolvendo o Rio de Janeiro, o estado que você está, envolvendo o nosso Brasil, envolvendo a nossa terra azul tão linda, com essa energia amorosa, cor-de-rosa. E nessa sintonia de amor, nós elevamos o nosso pensamento e dizemos: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver tristezas, meu Pai, que eu leve alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar, meu Pai, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com a bênção da espiritualidade, desses anjos que nos abraçam nesse instante, com a bênção de Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, nós encerramos essa conversação com o coração cheio de gratidão por todos vocês que estiveram aqui até o fim. Muito, muito obrigada. E até a próxima.